Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Nath Sabatini e no vídeo de hoje eu venho falar sobre mais uma das minhas coisas, porque tem algumas pessoas que já estão me perguntando sobre isso e o assunto é a minha máquina de costura. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre qual o modelo da minha máquina, como ela funciona, se ela é boa, o que ela costura, o que ela não costura. Também mostrar um pouquinho dos acessórios que veio junto com ela. Se eu lembrar ou achar a nota por aqui, eu também falo pra vocês qual o preço que eu paguei. Algumas pessoas também, nos meus comentários, às vezes perguntam dicas de costura e também querem tirar algumas dúvidas sobre isso. E claro, se você tiver alguma dúvida, você pode sim perguntar aqui ou também lá nas minhas redes sociais. Porém, eu gostaria de lembrar que eu nunca fiz um curso de costura. Então, tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu fui aprendendo com o tempo de acordo com as minhas necessidades. Também com tutoriais do YouTube, pesquisas no Google, na internet, enfim. Foi assim que eu aprendi. Então, eu não posso te dizer que eu sei tudo sobre costura, que eu vou ensinar pra você a técnica exata de como fazer algo. Mas eu posso sim dar dica conforme as minhas experiências, então se você quiser perguntar também pode ficar à vontade. E é isso, vamos lá ver a minha máquina. E aqui está a minha máquina de costura e como vocês podem ver, eu guardei a caixa dela, não joguei fora, porque quando eu vou passar um período maior sem costurar, eu prefiro guardar ela dentro da caixa pra não pegar poeira e também porque eu tenho um gato em casa, então é melhor cuidar direitinho. E aqui vocês já podem ver qual que é o modelo dela. Ela é da marca da Eugene e o modelo dela é Genius Plus. E aqui já fala um pouco sobre a máquina. Ela tem 31 tipos de pontos de costura e também ela vem com alguns itens e algumas funções que eu vou mostrar agora. Então, ela tá aqui dentro. Eu vou tirar para vocês verem. Começando primeiro, eu vou mostrar a máquina em si, depois eu posso mostrar um pouco das outras coisas. Deixa eu arranjar um jeito de vocês verem elas mais de perto. Então eu ajustei a câmera desse outro jeito, que vai me cortar provavelmente, mas como é importante é vocês verem a máquina em si, então eu vou deixar a câmera assim, dessa forma. Qualquer coisa eu mudo novamente o ângulo para aproximar nos detalhes. Bom, essa é a minha máquina de costura, como eu já disse, ela é Genius Plus, da Eugene. Como vocês já tinham visto ali no desenho da máquina, ela tem essa corzinha azul e branca, que eu achei super bonita, inclusive. E aqui estão os pontos que eu falei, que são 31 tipos de pontos. Então, nós temos esses que seriam os comuns, depois temos o ponto S1 e os pontos S2. No total, dão 31 tipos de pontos, que é bastante coisa. E eu tenho que dizer que a maior parte desses pontos eu nunca usei, eu acabo usando mesmo os mais básicos, mais simples. Mas é bem legal saber que tem tudo isso. Tem alguns que eu até já testei pra fazer tipo um bordadinho e deu certo, então tem bastante utilidade. Os itens básicos que eu vou falar mais ou menos. Aqui nós temos onde coloca a nossa linha, que tá sem nenhuma, vou pegar uma pra vocês verem. Aqui é onde coloca a nossa linha, no caso. Eu peguei essa aqui só pra vocês verem. E a linha ela é passada, ela tem todo um ritual certinho, como deve ser colocada, para que ela funcione perfeitamente. Então ela passa primeiro por essa partezinha aqui de trás. Não sei se vocês conseguem ver certinho. Aí ela vai descer nessa parte azul, subir de volta. Entra nesse primeiro buraco que temos o arco-íris, desce novamente e aqui temos mais dois buraquinhos. Primeiro temos esse aqui, que é por onde a linha passa, e depois nós temos finalmente a agulha que também passa por aqui. Mas eu não vou passar agora, que senão eu vou perder muito tempo do vídeo, ficar mostrando isso. E uma dica, se caso você for comprar uma máquina igual a minha ou parecida com ela, é que se você for ver, esse palitinho, ó, ele diminui caso você quiser guardar e ele aumenta. Porém, ele só é desse tamanho, ele não aumenta mais que isso. Então, ele é feito para usar somente essas bobinas pequenininhas. Porém, uma coisa que eu pesquisei na internet e descobri já faz um tempo é que se por acaso você quiser usar desse tipo de bobina grande, você pode fazer o seguinte. Pegue um tubinho de caneta antigo, arranca toda a ponta, né, a parte de trás e o conteúdo que tem dentro, e você encaixa ele aqui.
dessa forma você consegue usar também essa bobina grande do mesmo jeito. Aqui depois nós temos esses botões, que o primeiro deles é o que ajusta a tensão da linha superior, ou seja, da linha que eu acabei de mostrar. Esse outro aqui é o que mostra a largura do ponto. Então, pode ser um ponto mais largo ou um ponto mais fininho, depende do que você for fazer. E aqui é o comprimento do seu ponto e ele também indica qual desses grupos de pontos você vai usar. Ou seja, esse é o comum, que seria já o 1, 2, 3 ou 4. Se você quiser passar para esse S1, você vai ter que colocar no S1. E para o S2, você passa para o S2, obviamente. E esses pontos, eles também são definidos por essa telinha aqui, ou seja, aqui do lado nós temos esse botão, agora eu vou virar um pouquinho, nós temos esses dois botões, na verdade, e aqui é o volante, que é onde você vai ali mexer na agulha, você mexe nesse botão, você mexe na agulha, e aqui nesse de baixo, menorzinho, é o seletor de pontos, ou seja, você mexe nele e você altera qual tipo de ponto você vai usar na sua costura. Então, ó, se eu mexer aqui, fique vendo que vai mudar, tá bem? Os pontos são nomeados de A até K. Então, é assim que você seleciona o seu ponto e aqui que aparece. Essa alavanquinha é o que é usada para o retrocesso, ou seja, quando você quer voltar a sua costura, que é para não precisar fazer o nó no final, você pode simplesmente dar um retrocesso e voltar, que já fica bem preso o ponto. Aqui, continuando a falar dessa lateral, eu vou virar novamente. Desse lado, aqui nós temos o botão de ligar e desligar, só que ela não tá ligada. E esse espaço aqui é onde nós vamos encaixar o fio com o pé da máquina. Então essa máquina, ela vem com este pé, que é para você trabalhar com a velocidade da máquina com o pé, então você pode ficar com a mão livre para segurar o tecido, enfim, usar da melhor forma. E aqui, na outra ponta, nós temos a tomada. Então, esses dois fios, tanto do pé quanto da tomada, eles vêm junto. E essa parte, ela é encaixada exatamente aqui, para você usar a sua máquina. Aqui na parte de trás, nós temos alguma informação falando que a máquina é de 127, que são algumas informações da parte mais elétrica, em que é sempre importante prestar atenção para não queimar ou alguma coisa assim com a sua máquina. Aqui nós temos, não sei se vocês conseguem ver direito, nós temos esse pezinho. Faz um barulhão. E esse pé, ele é o que abaixa o calcador. Se vocês não sabem, o calcador é essa base aqui, que vai praticamente segurar o seu tecido na hora da costura. Então aqui o calcador é abaixado ou levantado. Essa outra pecinha aqui é a pecinha que tira o calcador. Para você mudar esse calcador, trocar por outro ou tirar para limpar, você simplesmente aperta essa travinha e o calcador ele sai. Isso é o calcador. E para colocar novamente, é só levantar de novo a travinha, encaixar e tá lá preso o calcador. Agora, vou virar novamente, vou deixar ela próxima para vocês verem essa região aqui de baixo e também para eu mostrar já os detalhezinhos. Aqui nessa parte nós temos novamente o calcador, só que visto de frente, aonde a agulha é presa e por onde vai passar a linha que eu tinha explicado antes. Aqui, essa partezinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, é tipo uma travinha que ela prende e solta a agulha, que se você quiser trocar a agulha ou também para limpar. Então, esses são os itens básicos da Eugene. Acho que a única coisa que eu não falei foi disso. Esse pininho aqui, ele mexe também, e é o pininho que é usado para encher essas bobininhas. Tá vendo? Essas pequenininhas. Qualquer coisa, se vocês quiserem ver exatamente como fazer essa função ou qualquer outra aqui, vocês comentem aí embaixo que eu mostro num próximo vídeo, para esse não ficar tão comprido. E aqui na parte de baixo, que eu também não mostrei pra vocês, eu vou afastar pra vocês verem. Ó, esse pezinho aqui, ele sai, como vocês podem ver. Por quê? Pra facilitar quando você tem que costurar a barra, por exemplo, de calça, alguma coisa assim, você pode enfiar a barra aqui, que fica mais fácil pra fazer a costura. Então, por isso que sai esse pé.
E aqui, nessa gavetinha, ela abre e aqui fica a linha de baixa. Ou seja, se você tirar isso aqui, você vai ver que aqui tem outra bobininha, que seria a nossa linha de baixa. E aqui tem todas as ferragens da máquina, aqui também tem como desmontar para fazer a limpeza e tudo mais. Se vocês quiserem, em um outro vídeo eu também posso mostrar como fazer a limpeza, como que desmonta e esse tipo de coisa. Que não é difícil não, é bem simples para falar a verdade. Eu acho que as partes básicas da máquina são essas. Agora, com ela, veio alguns itens. Primeiro, eu tenho aqui para vocês esse calcador que veio, que é um calcador para casear. Se vocês não sabem, é para fazer casinha tipo de botão. Depois ela vem com 3 chavinhas de fenda. E essa chavinha específica, que tem esse formato diferente, é a que a gente usa para essa porquinha aqui que prende a agulha que eu tinha falado antes. E essas duas são para abrir os outros parafusos que tem na máquina. Depois nós temos esse item que veio junto também. Na parte de cima nós temos esse pincelzinho, que seria mais para limpeza da máquina. E depois, se você puxar a parte de baixo dele, você vai ver que tem um outro item que veio junto, que é o abridor de casas, das casinhas de botões. Então você vai usar ali o casear, esse calcador de casear. E depois você vai abrir a casinha com isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma pontinha um pouco afiada. Deixa eu tentar aproximar. Acho que vocês não conseguem ver muito bem, né? Mas ele tem uma pontinha meio afiada que dá pra você abrir as casinhas. Aqui nós temos um óleo, aqui. Mas é um olhinho lubrificante que depois que você faz a limpeza, é recomendado que você coloque um pouquinho desse óleo aqui nessa parte de baixo, nas engrenagens, para que a máquina funcione corretamente. Também temos aqui essa embalagenzinha, não sei como posso chamar, esse recipiente de agulhas, não sei. Enfim, ele veio junto com a máquina também, que é um lugar para você guardar as agulhas da sua máquina. Deixa eu abrir. E quando eu comprei ela, veio somente 3 agulhas, que eu não lembro quais foram os números que vieram. Mas veio 3 agulhas junto com ela, depois eu fui comprando outras, porque a agulha vai desgastando, às vezes acontece de você quebrar. Aí temos, claro, essas bobininhas que vieram, essas metálicas, elas vieram já com a máquina. E eu não lembro se foram 3 ou só essas duas, mas enfim, me vieram acho que 2 ou 3 bobinas, que é onde você vai enrolar a sua linha para colocar aqui na parte de baixo, e você também pode usar ela aqui na parte de cima normalmente. E outra coisa que veio junto foi esse ferro, que é chamado de guia de costura, que eu também nunca utilizei, pra falar a verdade, então eu não posso dizer exatamente como ele é usado, mas eu sei que ele ajuda na costura, faz com se guiasse pra linha ficar reta, tudo certinho. Depois eu tenho essa plaquinha de plástico, que é chamada de isolador de dentes. Porque ela para utilizar ela, você encaixa ela aqui em cima, nessa região, e ela vai realmente isolar os dentes que ficam aqui na parte de baixo da máquina. E por último, essa máquina veio com um outro calcador, e não sei se dá pra ver certinho, mas ele tem 2 quadradinhos, esses espacinhos aqui do lado de dentro, e esse é um calcador especial para colocar zíper. Porque você pode ir mudando o lado dele para o esquerdo ou para o direito, e assim fica mais fácil para você colocar o seu zíper. E é para isso que serve. E esse sim eu já usei algumas vezes. É muito mais prático. Então, esses foram os itens que vieram junto com a minha máquina. E agora eu vou voltar para trás um pouco. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como que eu utilizo a máquina, como que ela funciona. E eu tenho que dizer que eu realmente não tenho o que reclamar dessa máquina, porque tudo que eu tentei fazer até hoje com tecido de jeans, com corinho, tipo, eu já costurei acho que 4, 5 camadas de corinho juntas e ela costurou bem. Claro que muitas vezes você tem que ter um pouco mais de paciência, costurar ela manualmente, mais devagar, para que os pontos saiam certinhos, mas ela sempre fez tudo que eu tentei fazer, sério, eu não posso reclamar de nada, porque ela costura tecidos que esticam, né, tecidos elásticos, ela costura tecidos mais simples, ela costura tecidos mais grossos, ela tem vários pontos, ela tem um ponto elástico, que é chamado, né, que seria
O F e o G, eu acho que o E, F e G são pontos elásticos. Então, para tecidos que esticam é bom, para costurar lingerie eles são bons. No começo, você acaba se atrapalhando um pouco com a velocidade, porque é muito mais rápido. E para se adaptar aos pontos e qual que é os valores melhores aqui de largura, de comprimento, de tensão. Mas com o tempo você vai sim se acostumando e vai pegando mais agilidade, mais prática. Então, você com certeza vai melhorando e vai obtendo experiência para fazer cada item. Então, se você quer comprar uma máquina, mas tem medo de não conseguir, de não aprender, não se sinta assim, você com certeza vai conseguir usar ela. E você vai ver como vai facilitar bastante a sua vida também. Então, bom, essa máquina da Eugene eu recomendo muito, muito mesmo. Ele é o meu amorzinho praticamente, porque ajuda muito mesmo. Então, espero que vocês tenham curtido a minha máquina, saber um pouquinho dela. E também, se alguém estiver pensando em comprar uma dessas máquinas portáteis, aí não sei se ela é realmente portátil, é mais fácil de levar, ela não é muito pesada, dá pra carregar pra qualquer canto. E é isso, se você quiser saber mais alguma coisa sobre a minha máquina ou fazer alguma das atividades que eu já havia mencionado enquanto eu falava sobre ela, comenta aí embaixo, pergunta, que eu vou tentar fazer vídeos sobre o assunto e também responder as perguntas de vocês. Eu só queria agradecer por quem assistiu esse vídeo. E também pedir para, se você curtiu, deixa seu like ali no joinha para me ajudar. Também se inscreva lá no meu canal e me siga lá nas minhas redes sociais, que eu tenho meu Facebook e meu Instagram. E eu só gostaria de agradecer muito a todos vocês. Obrigada mesmo para quem tem me apoiado todo esse tempo. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo.